Dia, mananaran completo Angelina Soares dos Santos, da Universidade de Haiti, Departamento Finance Management. Dia, que auto apresenta a minha proposta pesquisa, o tópico mais explora a influência da literacia finança, gestão de risco, gestão de recurso humano, para desempenho finança, estudo e emprego aqui no meio e Haiti. Dia, kita também capítulo 1, introdução, e ponto 1.1, justificação problema pesquisa. Competição mundo negócio e a era globalização aumenta sai a nessa crítica ida que fatores de desenvolvimento tecnologia nível avançado. Competição nível intensa e a negócio ne exige empresa ser ato inovativo liu compreende saída mak acontece e a mercado no atende saída mak consumidor será precisa. O ponto tema 1.2 problema pesquisa. Ator social no recurso limitado foi impacto da capacidade EKM atau desenvolver no compete ia mercado ia nema foraise ba dúvida problema deve se sai algo baru pesquisa nema. Primeiro, pensar orientação ao mercado foi influência no desempenho negócio dele. Pensar impacto gestão recurso humano no desempenho finança EKM dele. O terceiro, pensar inovação e serviço foi influência no desempenho negócio dele. E a ponto tema 1.3, objetivo pesquisa. Objetivo se pesquisa nema, a cara que tem claro o problema, foi evidência da decisão, aumenta conhecimento, tema e tem inovação, serviço de foi influência do desempenho de negócio e radili. E ponto 1.4, benefício pesquisa. Benefício teórico. Aumenta no profunda teoria, contribui para desenvolvimento ideia, testa no valide teoria. Estudamos belas referência para estudante que é sila a cara atene com a negócio, unir desempenho e Timor-Leste. Estudo ne tulung auto construir indicador sila e orientação, mercado, inovação ou desempenho companhia no contexto Timor-Leste. Benefício prático makakaba efeito real di terreno mecanismo com solução do problema real, hadiah serviço social no econômico, estudamos se contribui a companhia sira a meter posição competitiva no desempenho companhia de assegura sua sustentabilidade, operação no retang lucro. Dia kita tambah baik capítulo 2 com a revisão literatura. E a 2.1, revisão conceito, 2.1.1, empresa aqui com médio. Empresa aqui com médio, uma empresa será de BI a dimensão aqui com médio, e a Timor-Leste, definição é que baseava em número funcionário, o rendimento, faturação, o tipo de atividade. Empresa aqui normalmente ia funcionários anual, empresa média ia entre 10 até 50 funcionários, varia de definição local. E a 2.1.2, literacia finança. Literacia finança é uma capacidade de combina conhecimento, habilidade, atitude no comportamento e da auto for decisão finança de informal no racional, valorizando o dia do indivíduo na sociedade. E 2.1.3, gestão de risco. Gestão de risco é um processo sistemático, avalia, responde no controle de risco CNB, ele afeta objetivo de organização, empresa com projeto. Gestão de risco ajuda a te preparar no protege não se perda no crise e no futuro. E a ponto 2.1.4, gestão de recurso humano. Gestão de recurso humano, prática e organização autocote seleciona, treina, motiva e mantém funcionários da capital humano de valor de si empresa, o objetivo é hadiah performance no alinha com a estratégia organização. 2.1.5 Desempenho financeiro. Desempenho financeiro é um processo que analisa e avalia a condição financeira de empresa com a organização em tempo específico. Ne inclui rendimento ou profit, dívida, ativo fluxo, sai os colegas osan sai notama ou cash flow, na capacidade a gerir osan. 2.2 Revisão relação entre variáveis. 2.2.1 Efeito de literacia financeira para desempenho financeiro. Literacia financeira é um conhecimento na habilidade de gestão da relação e é importante ter e também
Teni halo plano orçam o budget, previsto orçam deve evita perdas de rendimento. 2.2.2 Efeito de gestão de risco do desempenho financeiro. Relação entre risco no desempenho financeiro são tópico central ida ia financiamento empresarial ou perspectiva ongoing no resultado empírico. Teoria portfólio moderna desenvolvida Harry Markowitz até tem kata investidor sira bele optimiza sira portfólio liusi balanço risco no retorno liusi diversificação. 2.2.3 Efeitos de gestão de recurso humano para desempenho financeiro. Gestão de recurso humano dia bele aumenta produtividade, reduz turnover, mudança funcionário, promotiva funcionário sira bele o impacto para desempenho financeiro e organização. Relação idane dalam bara conceptualiza liusi teórico ongoing ida cooperação informação único com a balança prática. 2.4 Cálculo para desenvolvimento hipótese pesquisa. Bahia 2.4.1 Literacia financeira ou desempenho financeiro. Literacia financeira bele hateni hanesan forma capital humano ida individual kan main da empresário sira nebe investe tempo de recolher sira atu vetan conhecimento financeiro e equipamento dia corrihalo decisão nebe informado. 2.4.2 Gestão de risco no desempenho financeiro. Teoria agências de kata mecanismo governação de dia ou hanesan gestão de risco, hameris asimetria informação no custo agência entre princípio no agente sira. Teoria risk management, teoria portfólio teoria, Markowitz ateteng, gestão de risco dia hanesan diversificação no disclosure, bele reduz perdas no aumenta confiança stakeholder. 2.4.3 Gestão de recurso humano ou desempenho financeiro. Gestão de recurso humano foi impacto positivo para desempenho financeiro e também deixa uma teoria sira nebebele estabeleceu Hanson Baker no Gerhard em 1996 relata kata empresa sira nebe alinha estratégico sistemas de gestão de recurso humano. Agora estamos no capítulo 3 método pesquisa. 3.1 Desenho pesquisa. Pesquisa ini usa método quantitativo, tambah sira permite pesquisador sira atau livro analisa no interpreta dados numérico ou descobre modelo ou hipótese no hala previsão. Método irakne importante tebes dili ia contexto sira bem importante tebes para objetivo no posição. 3.2 Fatima tempo pesquisa. Pesquisa ni halau ia dili específico ia posto administrativo do Malaysia no feto tambah dili no centro administrativo financeiro Timor-Leste e a diversidade da população no nível literacia finança variado. Autora halau pesquisa ni mais ou menos semana rua nilarang lebih awal dia 13 de abril de 2025. 3.3 População amostra. População e pesquisa ni município dili específico e posto do Malaysia de Naifeto ho ema adulto hausi idade 18 baleteng nebe hetang lenda mensal e conta banco capaz de decisão financeira e família. 3.4 Definição operacional variável. Mais positivo 3.4.1 Literacia finança. Quando literacia finança uma combinação de conhecimento, atitude no competição financeira deve focar capacidade da ema atual decisão financeira operacional atau melhorar nível de vida de 3.4.2 Programa gestão de riscos. Gestão de risco é um processo que identifica, avalia e controla a ameaça do capital e rendimento de gestão. Risco irakne bele menusi fonte unui hanesan incerteza financeira, responsabilidade legal e gestão estratégia acidente no desastre natural sira. 3.4.3 Programa gestão de recurso humano. Gestão de recurso humano mudar a aproximação estratégica, dizer ema efetivo e a ligação básica para alcançar resultado, desempenho nível bele sukat. Termo nível ia financeiro na alocação de recursos a meta de desempenho. 3.5 Técnica no processo da data. Quantitativo ni hanesan instrumento comum no efetivo de NB, uja atual livro dados de linha pesquisa, avaliação no coleção. Questionário halau si uso pergunta específico no estrutura da respondente sira.
Quer que se responde manual ou automaticamente no analiza dados no BH Libro. Tipos de 3.6 técnico de processo analisa data. Qualitativo, analisa temática ou thematic analysis, lê, transcrição, entrevista, modifica, narração, identifica tema, usa software, analisa em vivo, calo manual, instrumento nível usuário, analisa data, mecanismo, SPSS, Excel, usa parâmetro, pode analisar data descriptiva, tambah valor, ajuda somar dados efetivo. Dia, ada apresenta ba ihap proposta pesquisa makne, obrigado barak batik